E agora, vamos ouvir um pouco das palavras de um professor muito querido entre todos nós da Rede Wizard. Com vocês, diretamente da Itália, professor Pier. Vem para cá, professor Pier. Aula dada é aula estudada hoje. Boa tarde. Quem já me ouviu, levanta a mão. Uau! Quem nunca me ouviu, levanta a mão. Vocês não sabem o que perderam. A jornalista da Folha de Londrina foi me entrevistar e falou: professor Pier, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Eu dei uma resposta que para mim foi óbvia. Para ela, não. Ela ficou assustada. Falou: que coisa estranha, que resposta estranha. Ficou tão assustada que ela colocou na primeira página: o Brasil está ruim? Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir. Nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir aula. Não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer. Não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer: professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho, lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo, porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar: estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso. É individual. E é ativo. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 As neurociências descobriram uma ferramenta fantástica. Chama PET Scan. Positron Emission Tomography Scanner. Eu vou resumir ao máximo. Você toma um açúcar radioativo. Essa radioatividade produz pósitron, que são antielétrons, se juntam com os elétrons que estão no teu cérebro, emitem 2 raios gama, isso é detectado e você mapeia o cérebro. Ou seja, você toma um açúcar radioativo, o cérebro consome açúcar. Onde? Na região que está sendo usada. Então você consegue quase que mapear o pensamento. Por exemplo, se você estiver ouvindo palavras, é a área de Wernicke. Se você estiver falando, desculpe, a área de Wernicke. Se você estiver falando palavras, é a área de Broca. Se você estiver vendo palavras, é o lobo occipital. Se você estiver pensando em palavras, é o lobo pré-frontal. Vocês percebem, gente? Cada região. Por exemplo, tem gente que me pergunta: professor, posso estudar ouvindo música? Eu falo: sim, desde que seja música. Tem que ser música. Não, deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música.
A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando, você usa o lado esquerdo, processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia, você usa o lado direito. Portanto, uma coisa não influi na outra. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça, o que acontece? A letra da música invade o lado esquerdo. Aí atrapalha. Portanto, quem gosta de rock com vocalista e quer usar estudando, tem ótimas bandas de rock húngaro. Tá certo. Nem um húngaro entende que outro húngaro. Acho que antes de combina em inglês, depois tentam fazendo de conta que estou falando em húngaro. É terrível. Queridas e queridos, esses estudos mostraram o quê? Se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história, quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso? Eu disse escrever. E agora atenção para as fêmeas presentes. Eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta. Porque o cara tem a sensação de que está estudando. Não está estudando, está fazendo riscos coloridos. É escrever. Tem um amigo meu que chegou para mim e falou: ô Pierre, me ajuda aí. Eu estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia e não rende. Eu fui na casa dele e falei: você não está estudando 14 horas por dia. Do jeito que eu vi, você está lendo 14 horas por dia. Você está jogando 14 horas por dia no lixo. Não, mas eu escrevo. Eu falei: como? Ah, eu estou fichando tudo no computador. Duh. Peguei o notebook dele, joguei no lixo e entreguei um lápis. É lógico que o ato foi simbólico porque ele pegou de volta, né? Ninguém deixa o notebook no lixo. Mas ele me mandou um e-mail há meses atrás. Ô, Pierre, minha vida mudou. Falei: claro, agora você aprendeu a estudar? Que ninguém nunca te ensinou como é que estuda? Não tem cara que quer fazer concurso? Não tem cara que faz leitura dinâmica? Porque ele acha que quanto mais ele lê, mais ele vai aprender. E não é. Uma mãe chegou para mim e falou: professor, minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei: depende, vamos ver. Qual é o problema dela? Sabe o que é? Ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender, e ela falei: para. A senhora já cometeu 2 equívocos, eu acho que eu já matei a charada. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste às aulas de manhã. E pode ser que o problema seja justamente esse. Ela só assiste às aulas, mas não estuda. É que nem a mulher que chegou no médico e falou: doutor, meu marido só pensa em sexo. Eu falei: e a senhora se queixa? É claro, ele só pensa. Então, escolas em 2 categorias. Prontos? As escolas que se preocupam em dar boas aulas, onde os professores são reciclados frequentemente para que eles melhorem cada vez mais as aulas. As escolas onde, se eu quero que o aluno aprenda mais, eu dou mais aulas, aumento a carga horária. As escolas onde, se o aluno não está aprendendo, eu dou aula de reforço. As escolas onde eu tento usar a tecnologia na sala de aula para que ela se torne cada vez mais atraente. Todas essas escolas estão no fundo do poço. United States, inclusive. Porque um 30º lugar, para alguém que tem o dinheiro que tem os Estados Unidos, é uma vergonha. Mas por quê? Porque eles cometem o mesmo equívoco que nós cometemos. Aula, aula, aula. E esses caras aqui? Estudo. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. O homework que vocês têm não é uma coisa eventual. É uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. É assim que a coisa funciona. Vocês vão dizer: professor Pierre, para ir de Brasil à Finlândia, quantos anos? 3 dias. O Brasil está no fundo do poço porque os alunos brasileiros cometem 3 equívocos. Elimina os 3 equívocos,
Você eliminou o problema. Equívoco número 1. Os alunos não sabem mais se comportar. Portanto, nas suas franquias, por favor, lema número 1, disciplina. Deixar claro para os pais que a disciplina é fundamental. Antigamente, se o aluno aprontasse, o pai em casa dava uma bronca. Hoje ele vem e dá bronca no professor. Tá certo? Maldito estatuto da criança e do adolescente. Não, eu não estou advogando em causa própria, não. Gente, eu tenho 69 anos. O estatuto do idoso é soberano. Não, estou falando sério. Ele prevalece sobre a criança e do adolescente. Meu advogado falou, você pode bater nos alunos, que não vai acontecer nada. Que é um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Um dos motivos qual que é? Excesso de televisores. Deixa eu explicar, é um fenômeno estranhíssimo. O televisor está ligado em tudo que é canto. Vocês já repararam isso? Você vai na padaria, tem um televisor ligado. Você vai na casa das pessoas, tem um televisor ligado. Está ligado o tempo todo. Você não presta atenção. Essas duas loiras estão prestando atenção? Estou nem aí. Moral da história. As pessoas se acostumaram tanto a não prestar atenção no televisor que começaram a não prestar atenção nas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos de um curso noturno. Era mais ou menos isso, à noite. O pessoal cansado, trabalhou o dia inteiro, tinha 10% que estavam distraídos. Aí eu fiz uma experiência. De repente, eu comecei a falar nesse tom, desliguei o microfone e continuei durante 5 minutos falando assim. Todo mundo começou a prestar atenção. Inclusive aqui agora. Por quê? Deixei de ser uma voz eletrônica e virei uma voz humana. Ou quase. Vocês percebem? A televisão está causando danos terríveis. Está imbecilizando a humanidade. E quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Eu comecei a dar aula em 1961. Em 2011, completei meio século. O nível dos meus alunos fez isso. Estou falando sério. Cada ano que passa, fui recebendo alunos intelectualmente cada vez menos dotados. E nesse meio século, a audiência da TV fez isso. A TV está imbecilizando a humanidade. Aliás, já imbecilizou. Se não imbecilizasse, não existiria o BBB. Assistir o BBB já é um sintoma preocupante. Agora, ligar para o paredão, aí o diagnóstico já está feito. Aí não precisa falar mais nada, né? E 70 milhões de brasileiros ligam para o paredão. Agora, vocês vão dizer, Sr. Pierre, e ultimamente continua caindo? Não. Agora despencou. Por quê? Eu vou falar só 3 coisas, tá bom? 3. E atenção, quem está falando é alguém que programou seu primeiro computador digital em 1967. Eu já escrevi 16 livros de computação. Eu fiz 15 anos de rádio, tirando dúvidas de informática. Vou falar só 3 coisas. Há 7 anos atrás, o Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, fez uma pesquisa e descobriu que o uso compulsivo da internet produz uma redução no quociente de inteligência, que é o dobro do que se o jovem fumasse continuamente maconha. Aliás, falei isso num colegial, um aluno virou e falou, professor, ainda bem que o senhor avisou, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, desgraçado. Não falei que uma coisa é boa, outra é ruim. Atenção. Quando o Dr. Glenn Wilson publicou isso, ele foi criticado. Imagina que absurdo comparar a internet com droga. Pois é, uma universidade americana fez uma experiência com a concordância dos alunos, tirou de todos os alunos por 3 dias internet, quer dizer, celular e computador. Desconectou por 3 dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos.